Opa, opa, como vai você? Meu nome é Anderson Palma e você está no Growfox, sua caixa de ferramentas de crescimento profissional e também pessoal. Hoje, inclusive, a gente tem uma pessoa muito especial. Eu já vou apresentar ele para você, mas deixa eu só apresentar antes do convite aqui. Diegão tá hoje aqui com a gente. Fala, Diego. Fala, Anderson. Fala, Rodrigo. Beleza? Galera, muito feliz de estar aqui. Eu já tive um papo de bastidor aqui com o Rodrigo falar para vocês. Sim, meia hora já foi uma aula. Eu já aprendi, já sei cabeça maior, que a cabeça é grande. Imagina que vocês vão ter gravado aqui para aprender a aproveitar hoje, cara. Hoje, fica ligado, não desgruda um minuto aí do seu tocador, porque é muita coisa boa. É para sair cabeçudo, hein, gente? Isso aí. E se você está se perguntando, mas que Rodrigo é esse? Eu já vou falar. Rodrigo é Rodrigo Nascimento, autor do livro Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo. É o cara aí que está trabalhando com marketing por dados no Brasil, dos pioneiros nesse assunto. Ele é fundador de uma startup de marketing chamada Buscar ID. Ele também atendeu mais de 300 empresas em 8 anos de carreira no setor. É um dos maiores no Brasil sobre marketing por dados, segundo a SEMrush. Trabalhou com marcas como a Fundação Getúlio Vargas, Obabox, Rock Content, Melius, Anima Educação, Drogaria Araújo e mais de 300 outras empresas. Bom, tá aí feita a introdução. Agora eu quero que vocês deem as boas-vindas ao Rodrigo Nascimento. E aí, meu velho? Rodrigo. E aí, gente, beleza? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês para a gente falar exatamente desse ponto e dessa virada que a gente está vivendo, né? Mais uma virada, inclusive, que igual a gente estava falando aqui nos bastidores, desses últimos 20 anos aí que a gente tem trabalhando com internet. Mas me apresentando rapidamente, né? Como o Anderson falou, eu sou fundador da Buscar ID, escrevi o livro em 2019 sobre dados, marketing, tech e um pouquinho de IA também. E a gente volta agora em 2023 com a Buscar ID, totalmente focada como uma Martech e foco total em inteligência artificial com marketing, né? Que é um ponto que a gente tem trabalhado bastante e a gente vê que o mercado existe uma certa dificuldade e até aquele medinho, né, que a gente vai falar sobre isso hoje também, de serei substituído, não serei, mas o papo vai ser bem legal, valeu demais. Então já vamos começar por esse assunto. Eita. Vamos substituir os profissionais de marketing ou não, meu velho? Conta a tua visão. Cara, é legal, assim, se a gente for pensar lá em 2010, ou 2005, melhor dizendo, né, o Google estava começando a crescer muito forte mundialmente, começando a criar sua base de dados. E os profissionais de marketing daquela época, eles tinham uma determinada função muito forte em criar campanhas, o que ainda existe, né? Isso muito forte também. Mas a forma como eles trabalhavam isso era diferente. Era mais demorada, então a pesquisa era mais qualitativa. Ela demandava um tempo maior. E o Google e outras plataformas trouxe uma agilidade muito maior para a gente, naquele momento, para esse fim. O que está acontecendo hoje é exatamente mais agilidade para a gente trabalhar, seja uma campanha, seja uma estratégia de marketing, seja uma análise de dado também, que a gente vai falar sobre isso, mas eu não enxergo que o profissional de marketing vai ser substituído. Isso não ao meu ver, até bobagem, eu diria que é uma bobagem, mas a forma como o profissional de marketing trabalha, seja ele qual for, ela vai ser substituída. Então, assim, não é simplesmente a tecnologia, ela não tem capacidade de substituir um humano. Ela tem a capacidade de substituir uma operação humana. É o que eu falo muito desde 2016. Se o seu trabalho é repetitivo, todos os dias você faz a mesma coisa, ou 2, 3 vezes por semana você faz a mesma coisa, isso sim vai ser substituído. Agora, você tem que se adaptar a essa nova fase. Então, sei lá, o profissional de mídias sociais que ficava lá criando post, faz a pesquisa dele, etc. Então ele fazia pesquisa, ia no Google, ia no YouTube, ia no post blog, ia ali, aqui, beleza. Pegava uma pesquisa, um estudo, estudava e criava o post. Agora, ele pode rapidamente em uma inteligência artificial generativa como o próprio GPT, ou Bard, ou seja lá qual for, e começar a criar, sei lá, me dê estatísticas sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele vai te dar aquela estatística rapidamente, você vai revisar aquela estatística, entender se aquilo é real ou não, o post está criado. Né? Então, o que você fazia ali talvez em 2 dias, você vai fazer em 2 horas. E hoje eu, pessoalmente, tenho economizado 2 dias da minha semana simplesmente
com o GPT, Notion AI e algumas outras IAs também. 2 dias da minha semana. Eu tava conversando com o Anderson, inclusive, esses dias, né? É tudo uma questão de adaptabilidade, né? A gente até brincou. Tem uma piada que os caras estão dormindo no acampamento na África, na savana. De repente, o leão começa a se aproximar da barraca. O cara olha pro outro, o cara amarrando o tênis. Ele fala, "Ué, você vai correr mais que o leão?" Ele fala, não, correr mais que você. Exatamente. E é uma questão de adaptação também, com questão de AI, né? Sim. A gente vê a curva de adoção de tecnologia, tem o early adopter, depois tem todo o público que vem antes. Eu acho que quem quiser correr primeiro, quem quiser chegar antes, é quem aprende a utilizar agora. A gente está vendo a tecnologia, inclusive, de uma maneira embrionária, ela vai ser transformada muito agora ao longo dos próximos anos, e quem tiver começado a usar, com certeza vai sair na frente, e muito rapidamente, porque ela muda muito rápido, né? Quem sai na frente, na verdade, quem se adapta primeiro, acaba bebendo água limpa. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de tudo que a gente está vendo. Mas eu tenho uma opinião, talvez um pouquinho diferente da tua, levemente diferente da tua, que é a seguinte: o que eu estou vendo hoje acontecer, na verdade, é que as empresas estão começando a acordar para o fato de que talvez elas não precisem de uma equipe muito grande. Então, se o cara tem lá uma equipe com, sei lá, 30, 40, 50 pessoas dentro da equipe de marketing, dentro de um time de marketing, ele olha e ele fala, cara, peraí, pra que eu tenho esse time aqui? Ah, esse time aqui, 10 pessoas fazem conteúdo, fazem post em rede social, manja? Cara, isso tipo, com uma pessoa sabendo usar um chat GPT da vida, uma ferramenta de inteligência artificial, um Notion, né? Ou várias outras, Copy, Doraí, tem pancada de ferramenta, mas uma pessoa sabendo fazer o uso dessa ferramenta bem feito, ele meio que... A pessoa substitui os outros profissionais. Não é que a tecnologia... Porque a tecnologia sozinha não faz nada. Mesmo quando você pega as ferramentas de chat GTP autônomas, né? Tem algumas aí saindo. Ah, o AutoGPT. O AutoGPT e tal. Mesmo quando você usa elas, cara, eles não fazem sozinho de verdade. Ainda. Mas o que eu tô enxergando a gente vai ter uma mudança muito grande no cenário. E não é que as pessoas vão... sei lá, você tá aí trabalhando, você tá fazendo o seu trabalho, conseguindo trazer resultado, por que você deixaria de fazer sentido para uma empresa? Pura e simplesmente porque se você não usar essas tecnologias, alguém que usa, essa pessoa sim pode se substituir. Exato. Aí entra a grande dor, né? Quem é a pessoa que vai ficar? Entende? Cara, vou trazer uma treta. Manda. Polêmica, só que é algo que eu... desde 2013 eu venho falando para todos os meus times, pessoas dos meus times, sobre isso. Por que a empresa chega, olha pro time de marketing, time de venda, seja qual for o time, e fala assim, velho, esse time tá inchado. Né? E aí uma IA pode substituir ou determinada plataforma pode otimizar um processo. Foi acontecendo muito ao longo do tempo ali nos últimos 12 anos, né? Então, sei lá, o analista de mídia online, analista de mídia paga. Cara, lá em 2014, eu tinha um analista que fazia Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads estava começando naquele momento e o Native Ads também estava começando. Era um profissional que fazia. Hoje, você tem profissional de Facebook Ads, Meta Ads, que não faz Google, cara. Profissional de Google que não faz Meta Ads. Sim. Cara, desculpa. Esse cara está fadado ao fracasso. Esse cara não... Sabe? Aí você tem um profissional, sei lá, de Meta Ads que não sabe trabalhar com API de conversão ou até inserção de pixel. Porque é BI que faz. Cara, assim, pode até ser. Porque eu acho que é uma questão de processo de cada empresa. Eu acho é mais o tamanho da empresa, talvez. Por quê? Porque quando você tem uma empresa pequena, o cara é obrigado a fazer mais coisas, né? Exato. Agora, quando a empresa é maior, a gente começa a entrar num negócio de especialização. E se o cara tá especializado só naquele negocinho que ele tá fazendo, ele pode ser o melhor do mundo. Só que o problema é que, tipo, amanhã, com um estalar de dedos, pode aparecer alguma coisa que vai substituir ele, e ele não tem pra onde correr. Esse cara não tem pra onde ir. Exatamente. É triste, né? Cara, é triste. Mas aí vem o lance da adaptabilidade. Né? A gente sabe que existem vários estudos, inclusive, que mostram que tanto pessoas quanto empresas, ao longo dos anos, empresas, por exemplo, como Coca-Cola, como Dell, a própria Microsoft, etc., elas conseguem sobreviver por um único motivo, por um único critério e qualidade, que é adaptabilidade. Ter adaptação àquele novo mundo. Porra, a Microsoft, quando o Satya Nadella lá, ele falou, cara, nós vamos virar completamente o nosso foco para dados.
Uhum. Dados no geral, tanto armazenamento de dados, enfim, A nuvem, empresa etc. virou uma empresa de dados. A Né? empresa virou uma empresa de dados. Todo mundo falou assim, cara, vocês vão abandonar o Windows, vocês vão abandonar o Microsoft Office. E o cara, sim, tipo assim, beleza. Em 5 anos a Microsoft saiu lá de 13º lugar para quase primeiro lugar de novo como uma das empresas mais valiosas do mundo. E a Microsoft já está hoje líder com o GPT. Uhum. Né? Então, essa parte da adaptabilidade, o profissional hoje de MetaEds, ele tem que entender que, cara, daqui a pouco ele vai ter que trabalhar com a IA da Meta, com a IA da Google, que cria as imagens que vão Sim. ser criadas, inclusive. Sim. E assim... A campanha toda, né? A campanha inteira. É. Cara, o que eu tô vendo que o profissional de marketing, seja ele qual for, de qual área, a maior qualidade e o maior conhecimento que ele tem que gerar é em saber fazer pergunta. Ah, perfeito. Perfeito. Pronto. Perfeito. Porque a criação de um prompt nada mais é do que saber fazer perguntas. Interface. É interface. É real, é real. A gente está olhando toda essa movimentação, inclusive a gente estava discutindo um pouquinho antes, né, a respeito do mercado de desenvolvimento, programação. Sim. Então, o que o dev, né, o que o dev precisa se preocupar, com o que ele vai olhar, ele vai olhar, qual é a tarefa de um dev no mundo em que você cria, através de um prompt, um aplicativo inteiro. Semana passada, eu tava criando um aplicativo junto com o Lincoln Murphy. Cara, a gente jogou lá, o negócio tá funcional, velho. Eu posso vender aquele negócio. Por que eu preciso de um dev? Né? Então, Exato. Ele sabe o caminho, ele sabe o paradigma, né? então, aí vem outra coisa, né? Porque uma coisa é saber programar, outra coisa é saber lógica de programação. É isso aí, ó. Cara, isso muda tudo. E a gente não vai aprender do dia pra noite. Não que a gente faz um vai, prompt. não vai, vai, cara. não vai. Então, você ter esse conhecimento, ele é sim valioso. Só que quem é que sofre? Novos entrantes. Sim. Então, se o cara tá entrando no mercado agora para tentar aprender a desenvolver, ele vai apanhar. Ele vai ter muita dificuldade. Talvez ele não consiga emprego. Mas eu vejo que a acessibilidade, a gente fala de adaptabilidade como primeiro fator, a acessibilidade ele é o segundo. Primeira coisa que eu vi quando te encontrei lá embaixo, antes de a gente vir aqui para gravar, é o que está estampado na sua camisa. No data, no talk. Uhum. Tem muita gente que tem dificuldade para iniciar uma iniciativa de growth, porque sem dados não tem a conversa, não tem como iniciar. Como que você vê, por exemplo, essa questão agora de democratização e de acesso para quem não consegue gerar dado, porque gerar dado é caro, ponto, não é simples de gerar. Gerar o dado certo, principalmente, vai requerer muito teste, vai requerer muito erro para que você comece a encontrar. E, de repente, a gente tem uma inteligência super poderosa ajudando a gente a direcionar os nossos esforços e talvez oferecer essa acessibilidade. Você enxerga dessa forma para quem está entrando agora? Cara, a acessibilidade ela não dá o real motivo ou o real significado de que a pessoa vai conseguir fazer ou usar determinada coisa. Então, por exemplo, ano passado, a Buscar ID, junto com a Métricas Boss e a Opinion Box, a gente fez uma pesquisa do panorama do marketing por dados no Brasil. Foi uma pesquisa muito rica, mega completa. E essa pesquisa mostrou alguns dados extremamente alarmantes, preocupantes, mas eu sou otimista, então ao mesmo tempo eu só vejo o lado bom, ou seja, uma mega oportunidade para todo mundo. 79% dos profissionais de marketing, eles têm dificuldade de trabalhar com métricas. Então, dar acesso a uma pessoa inteligente para ela, e ela não saber fazer a pergunta para essa pessoa inteligente, não adianta de nada, não muda nada. Então, por isso que eu até comentei que uma das principais características e qualidades que o profissional de marketing precisa ter daqui para frente é saber fazer pergunta. Porque se ele souber fazer pergunta, ele vai ter a resposta certa. Eu lembro quando eu estava começando a usar o Google lá em 2003, um líder meu chegou e falou, cara, usa o Google. O Google só vai te responder errado se você perguntar errado. Seja GPT, seja uma pessoa, seja o que for, é da mesma forma. Sim. Né? Então, a acessibilidade, ela facilita, de fato, o acesso àquela tecnologia. Mas ela não capacita aquela pessoa a utilizar aquela tecnologia. Faz completo sentido, cara. Não, isso é muito doido, né? Você começa a pensar na maneira como as coisas estão se desenvolvendo e o rumo que elas estão tomando, é doido a gente pensar. Na verdade, acho que é o ritmo, talvez. O ritmo, É isso. Porque o ritmo assusta. O ritmo assusta mais do que qualquer outra coisa. A gente está vendo, sei lá, tem aquela teoria, né, de Moore. Lady Moore, que o que acontece? A cada ano, basicamente, você tem uma dobra de velocidade. Cada 18 meses você dobra a velocidade. Cara... E ela foi quebrada. Ela foi quebrada, só que ela foi quebrada pela inteligência artificial. Porque a cada 2 meses e meio você tem uma nova alavanca que puxa esse negócio para um outro patamar. A gente saiu de...
É que pouca gente fala, né? Mas a gente saiu do GPT, porque eu acho que o pessoal não sabe, talvez a maior parte das pessoas não sabe, é que o GPT, a empresa OpenAI, já existe faz tempo. Desde 2012, 13, então, não sei. Tem mais de 7 anos a empresa. Eles já distribuíam, já davam acesso através de API para outras empresas utilizarem. Como isso tudo funciona, né, de uma maneira... Cara, era muito arcaico, muito difícil de trabalhar com esses dados. Então, obviamente, não tinha popularização. Então, mesmo a galera que já trabalhava com isso não imaginava que fosse ser tão rápido no momento de popularização, né? Mas as mesmas ferramentas que estão aqui agora, de uma forma talvez um pouquinho mais arcaica, elas já existiam aí 6 anos atrás. Tinha gente que consumia esses dados, que começava a tentar entender o mundo através da inteligência artificial. Era muito mais caro do que é hoje, muito mais caro o processamento de dados, mas já existia. E aí, quando a gente começa a ver o nível que a gente está atuando nesse momento, as coisas começam a ficar mais claras ainda. Por quê? Porque está muito mais barato. Então você pode trabalhar com esses dados aí na rede, só que a velocidade de otimização, de melhoria do sistema, ela começa a ficar absurda. E o que você falou, até um pouquinho antes, é o que acaba fazendo a diferença na vida de qualquer pessoa lidando com inteligência artificial. Que é o quê? Você saber fazer boas perguntas. Se você não sabe fazer boas perguntas, você definitivamente não vai conseguir trazer resultado. Porque eu gosto de dizer que o chat GPT ali, do jeito que ele tá, limpinho, ele é uma sandbox. Né? Sim. Ela não serve para nada. Você tira a curiosidade, faz uma pergunta, faz outra, não serve para nada. Mas a partir do momento que você entende como extrair os melhores dados lá de dentro, como conseguir aproveitar, fazer as perguntas certas, cara, vira uma máquina. E até voltando no tempo, né? Eu tenho um processo hoje dentro do Growth Labs, que é a minha empresa de consultoria, mão na massa, de Growth Hacking. Eu tenho um processo que ele demorava 3 meses para acontecer, só para fazer diagnóstico. Só que depois eu caía na execução e era lindo. Esse processo acabou de ser atualizado. Hoje a gente faz isso em um dia. Então, de 3 meses para um dia. Olha a diferença que dá você ter a capacidade de trabalhar com outras ferramentas. Ah, mas é sozinho? Não, não é sozinho. Não é só prompt. Eu tenho que ter a empresa junto, a gente faz um workshop grande. Marcada. Por quê? Porque vem ali, a gente precisa de validação para tudo, cara. E a galera também não se ligou muito nisso. Mas você precisa de validação para tudo. Mas em um workshop, que tem o mesmo preço, inclusive, tá? Se alguém for me perguntar, custa a mesma coisa que esses 3 meses. Um workshop, a gente resolve o problema que demorava 3 meses para ser resolvido. A entrega que você faz é a mesma. É a mesma coisa. Tempo. É muito mais Então ela tem mais valor. Time to value, ter né? mais valor. Time to value, exatamente. Por exemplo, tem um ponto que eu acho que é legal. Voltando assim no nosso dia a dia, né? Cara, você falou que você faz esse processo X, fazia em 3 meses, que fazia em um dia. Qual que é a base desse processo? Possivelmente perguntas. Sim. Como é que você otimiza processo dentro de uma empresa? Por perguntas. Perfeito. Onde que a gente está tendo gap aqui? Por que tá dando certo? Por que tá dando errado? Uhum. Então, uma coisa que a gente detectou muito ao longo do tempo, que as empresas e profissionais, eles não se preocupam pelo motivo de que algo está dando certo. Uhum. Só age quando dá errado. Nossa. Mas se você consegue entender o porquê que tá dando certo, na hora que der errado, ou você consegue até prever que vai dar errado e quando vai dar errado. Sim. Então, entender o motivo de dar certo, do porquê ele está dando certo, é um dos principais pontos. E essa é uma das principais perguntas. E você otimizar processo vai ser cada vez mais fácil, dada a tecnologia que a gente tem hoje, só que você não otimiza processo sem pergunta. Então, você tem que ter... É o que eu falo, cara, há muitos anos. Agora a gente está no momento em que a gente vai deixar de ser operacional e vai ser mais estratégico. O que é ser mais estratégico? É usar a cabeça. Fazer a pergunta certa. É usar a cabeça. É isso. É fazer a pergunta certa, é trazer a sua experiência. E aí é uma coisa que você trouxe que eu não tinha uma perspectiva que eu achei, porra, pode mudar um pouco a minha perspectiva, que é quem tá entrando no mercado não vai saber, não vai ter um ganho de experiência. Não, porque não tem background, velho. O cara não tem repertório. Então o cara chega agora, ele tem que aprender tudo, ele tem que bater a cabeça com um monte de coisa antes dele começar a ter resultado. E aí, se o cara tá chegando no mercado agora, sem background nenhum, para pegar uma ferramenta ali, ele não vai ter a capacidade de otimizar, de repente, um prompt. Sim.
Porque ele não tem o conhecimento prévio. Então ele não sabe o que ele vai tirar. Exato. Só que tem um ponto, cara, que eu acho que é legal, assim. A Buscar ID hoje, ela tem um centro de treinamento que é a Data Market Academy. E a gente criou um método de aprendizado, método de ensino, melhor dizendo, que a gente chama de FERA. E o primeiro ponto, a primeira etapa é fundamento. Por quê? Fundamento. Vou ensinar o cara no Adoro GPT. isso. Fantástico. Vou ensinar o cara já a agir no GPT? Não, eu vou ensinar como que ele vai entender e criar o prompt. Qual que é o fundamento daquilo? Do porquê que você tem que contextualizar? Por que você tem que, talvez, muitas vezes, colocar para ele agir como determinado profissional, função e etc. Por que você tem que criar ação? Isso o cara tem que entender. Quando ele entende aquele fundamento, ele pode usar Bard, ele pode usar GPT, ele pode usar qual for. É isso. Ele pode usar a experimentação com a vida mesmo, né? Saber o fundamento, saber se perguntar. Você falou assim, pô, processo a gente faz pergunta, a gente vai descobrir as coisas, a gente faz pergunta. E a gente tá falando de growth sem estar sob o tema de growth, porque como que eu faço as perguntas se não for com experimentação contínua? Então, talvez, né, o growth que passou aí por um tempo, o Anderson que trouxe o growth para o Brasil, junto com Pedro Álvares Cabral, vem de uma palavra que você trazia no mercado, as pessoas não entendiam do que você estava falando, mas hoje talvez seja até uma maneira de sobrevivência. Se eu não tiver uma visão, uma atuação voltada à experimentação contínua, eu não vou conseguir prosperar, porque a curva de aprendizado ela vai ter que ser muito mais rápida agora. Beleza, estou entrando no mercado. Total. Quem que vai aprender mais rápido? Quem estiver experimentando, quem estiver avaliando o que eu fiz, principalmente de errado. Errando, vai ter que errar muito, né? Eu falei você não errou na tua carreira aí pra chegar no momento. Chegar no momento que vocês estão. O que você falou aí de repertório, de bagagem, porque a gente errou muito. É isso. Cara, qual que é a sua métrica de sucesso? A minha métrica de sucesso é erro. Porque quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Se eu não tô errando, é porque eu não tô tentando. Sim. Simples assim. Então, se eu erro, eu falo, cara, show! Aprendi mais uma vez como o que não fazer. Adicionei mais uma repertório. A galera que não tá entendendo nada. Pensa o seguinte. Eu gosto sempre de falar de duas maneiras aqui, né? A gente tem dentro de marketing, principalmente marketing, mas serve para vendas, serve para sucesso do cliente. A gente tem dois caminhos. Ou o caminho da implementação ou o caminho da experimentação. Quando a gente está no caminho da implementação, que tem um livro falando a respeito disso, né? O The Innovator's Dilemma. E ele traz muito isso. Você tem o Explore, você tem o Exploit, basicamente. Então você vai explorar coisas novas, você vai explorar aquilo que você tem em casa. É basicamente isso que ele está dizendo. É por isso que eu gosto de usar implementação e experimentação. Mas, obviamente, você vai fazer muita coisa que você já sabe qual vai ser o resultado se você conseguir produzir, se você conseguir executar. Isso é implementação. Isso é você colocar para rodar aquilo que já existe, aquilo que você sabe qual vai ser o resultado final. Agora, na experimentação, é aí que mora a inovação, é aí que moram os resultados diferentes. É aí que mora o crescimento de verdade. Porque você fazendo a mesma coisa que todo mundo, você não vai crescer. Não mais do que o teu concorrente, entende? Agora, se você começa a trazer novas ideias, definitivamente você vai errar. Né? A cada 10 experimentos que você fizer, a cada 10 testes que você faz, você vai ter 3, talvez, se você for muito bom. Se você for muito bom, você vai ter 3 que você vai ter o resultado que você queria ter. Todos os outros 7, eles vão trazer um resultado negativo. Não é ruim, é negativo. O que eu quero dizer com isso? É o resultado que não é aquele que você estava esperando. É o resultado que não é aquilo que você queria. Mas esses 7, às vezes, eles são mais importantes do que esses 3 que deram resultado. Por quê? Porque quando você faz esses testes, você aprende o que você não vai fazer. Então, você começa a queimar largada, de certa forma, né, para tirar da frente tudo aquilo que não vai funcionar para você. E quando o Rodrigo está falando aqui de errar, é exatamente isso. Quanto mais ele erra, mais ele aprende. Quando a gente fala, sei lá, da área comercial, de vendas, o que você está olhando especificamente naquele momento? Cara, você sabe que você precisa de 10 reuniões para fechar uma venda? Então acelera essas 10 reuniões. Faz 10 reuniões mais rápido. Porque você vai chegar mais rápido no sim. Você precisa de 9 nãos ali para chegar no sim. Então é exatamente esse o ponto do erro. Não adianta você achar que tudo vai ser perfeito. E assim, se você está assistindo esse podcast e assiste outros, provavelmente você vai ver um monte de gente glorificando aqui que o cara cresceu, que ele é foda. Mas a realidade é que o dia a dia não é assim.
A vida não é assim, ela não funciona assim. A gente aprende errando, tá bom? Então, Total. Cara, e eu cometi um erro gravíssimo em 2018 com a Buscariday. Então, tipo assim, a empresa tava talvez no melhor momento dela, 2017, melhor dizendo. E eu tomei uma decisão que eu achava que era certa naquele momento, só que eu desconsiderei muitas variáveis, melhor dizendo. pô, explica o caso aí, pô. Cara, a gente tava, porra, a Buscariday em 2017, ela já tava ali entre as agências digitais mais bem faladas, digamos assim, na RD, Rock, Recebeu prêmio também, a né? gente recebeu prêmio de boa. agência, melhor agência na época, enfim, não me lembro agora direitinho, mas acho que foi uma agência, melhor agência inbound na época, Legal. enfim. E a gente não fazia inbound direito. Direito, eu digo que assim, não era nosso foco, saca? Nosso foco é performance, sempre foi performance. E a gente estava investindo muito pesado em evento, fomos para RD Summit, fomos para RD On The Road, o nosso evento... Eu acho que eu te conheci lá, na real, não foi? Foi. Foi Foi no Summit, 2016, se eu não me Puta engano. que eu pariu. Quanto faz tempo já. Parece que foi ontem, né? Olha isso. Foi isso mesmo. A gente conheceu gente demais ali. E, cara, teve um negócio muito legal. Se essa pessoa ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Ela sentou comigo, esse cara sentou comigo e falou, cara, tá muito legal. A gente tá participando de todos os eventos. Todo mundo falando comigo, nossa, você trabalha na Buscariday com o Rodrigo, que bacana, muito bacana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que você esqueceu de uma coisa. Eu falei, caralho, o quê? Sei lá, talvez o dinheiro que você investiu aqui, você devia ter investido internamente na gente. Caraca. Cara, essa foi a maior voadora que eu levei na vida. Foi assim, aquilo ali, meu cérebro parou, eu falei, não existe melhor investimento do que dentro da empresa, né? Óbvio que a gente tem que fazer externo, etc. Sim. Mas eu coloquei, foi o contrário, né? Eu não comecei interno e fui externo. E esse erro, ele combinou em várias outras coisas, coisas negativas que aconteceu depois, até um ponto que eu falei, cara, vou parar um pouco a Buscariday. Parei a Buscariday, 3, 4 anos parado praticamente, e voltamos agora. Por que eu voltei agora? Eu passei 3 anos na vida executiva. Não era porque eu amo vida executiva. Eu falei, cara, eu preciso aprender como que uma empresa funciona. Então eu fui diretor da Uvabox, e inclusive as 3 empresas foram clientes da Buscar antes. A Uvabox, fui CMO, montei um time de marketing, montei um time de performance, growth, crescemos, beleza. E a minha condição para a Uva era, eu vou só com uma condição. O que é o Babof que faz? A Uvabox, ela é uma empresa, na época, né, ela era uma empresa focada em produtos para idosos. Então, celular para idosos, smartphone para idosos. Ah, já vi comercial. Comercial, com certeza, vocês já viram. Boa. Total. E a minha missão, só que a Uvabox era um e-commerce que mais de 80% do faturamento vinha de mídias tradicionais. TV, rádio, revista, tudo mais. Só que os caras eram tão foda que eles tinham meio que o cálculo do CTR na revista. Uau. É muito Massa. impensável o negócio. Massa demais. E eles sempre foram mestres em gestão. E aí, quando a gente começou a trabalhar juntos, eu fiquei muito impressionado. E aí, quando eles me convidaram para ser diretor de marketing, eu falei, cara, show, mas com uma condição. Vocês vão me ensinar gestão empresarial, gestão financeira, como conduzir uma empresa. Os caras, beleza. E a gente tinha semanalmente uma reunião para eles me ensinarem sobre gestão. Vale mais que o MBA, né? Porra, velho. Assim, o que eu tenho de base hoje de gestão foi lá. Foi lá. Então, o Carlão aí, se ele estiver assistindo, obrigado, inclusive. Depois fui para Rock. Diego me convidou para assumir o marketing americano deles. Marketing norte-americano. E falei, poxa, uma carreira no exterior e tudo mais, ia ser legal. Foi legal. E meu time tinha 5 nacionalidades. Então foi uma experiência cultural muito grande também. E aí veio o quê? A pandemia. Essa experiência é uma experiência. Não é boa, mas é uma experiência de da noite pro dia você perder um time, né, inteiro. Tinha 9 pessoas no time. Mas perdão, por quê? Porque houve um layoff na Rock em maio. E aí eu perdi meu time inteiro. Simplesmente o que você estava desconstruindo foi descontinuado do dia pra noite. Mas foi necessário, né? Então foi foi um aprendizado muito grande. Depois eu fui pra Solids. Então na Rock eu entendi como é que era uma aquisição de empresa, como é que era
o choque de cultura de empresas, porque era muito diferente. No marketing norte-americano, ele é muito focado em mídia, evento. Cara, a Rock tipo assim, Digital. marketing de conteúdo 100% sem investir R$1 em mídia. E os caras não entendiam isso, né? Então houve um choque cultural e um choque de fato ali de processos. E aí fui para a Solids, uma empresa que quando eu entrei tinha 140 pessoas, saí um ano depois com 400. O que eles fazem lá na Solids? A Solids é a maior HR Tech da América Latina Legal. hoje. E a Solids, ela tem, já na época eu tava neles, tava com eles um software completo de RH. Cara, de ponta a ponta, desde o teste comportamental até a saída do cara. Então tem tudo isso registrado. Então é fantástico. Então eu vivi um momento ali de uma empresa de 140 pessoas para 400 em um ano. Triplicando. Triplicando. E aí eu falei, poxa, acho que vivi bastante coisa e estou preparado para voltar a empreender, para não cometer os mesmos erros. Que eu vou cometer. Quero cometer novos. Outros erros eu vou cometer. Então agora a gente voltou com a Buscar, a gente já está crescendo com a Buscar, e aí a gente está conseguindo acelerar o crescimento por conta desse aprendizado. Então esse erro que eu cometi lá atrás foi muito útil. E eu falo hoje que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque até ali, desde os meus 15 anos eu trabalho, até ali tudo deu certo. Foi que pavimentou seu caminho, né? Puta, isso é terrível, né? É ruim. Isso é terrível. Isso é terrível. Você não pegou nada de... Eu não peguei perrengue, velho. Você não aprendeu com erro. Basicamente, acho que esse é um grande problema. Você montou a agência desde cedinho? Montei a agência em 2011. Você tinha quantos anos? 26. 26. E antes disso, você fez o que da vida? Fui músico por 10 anos. Legal, cara. Você é músico? O que você toca? Tocava guitarra, né? Hoje não posso nem falar que que da hora. Assim. Da hora. Tocar um ukulele pro neném já. Tô tocando um violãozinho lá. Aí junto com a música, eu trabalhei com TI, redes e manutenção, mas depois foquei mais em redes. E antes disso, eu desenvolvia sistema e depois desenvolvi Você apanhou pra caramba assim. Então, eu apanhei. Mas eu falo assim, cara, lá em 2015, sabe o que eu tava fazendo? Site em Flash. Nossa. 2015 não, desculpa, com 15 anos. Com 15, isso aí é 2000. 2000. Até 2011, talvez. Eu tava com ActionScript, saca? Tipo assim, lá atrás. Sim. Eu já passei por isso. Passei por isso. Ah, meu pai. Tava desenvolvendo em PHP. Aquelas animações maravilhosas. PHP tá vivo até hoje. Porra, ainda causa bastante eu me senti o designer, sacou? Designer gráfico ainda, tipo, com motion, porra nenhuma. Web designer. Web designer, E aí, beleza. Então, eu consegui desenvolver muitos sites com ActionScript na época. Porra, era bacana. Cara, que legal. Então, tipo assim... Ou seja, você vê a adaptação há muito tempo, né? Porque o mercado simplesmente determinou. Era isso. Era só HTML, aí chegou o Flash. E aí o Flash foi revolucionando, depois morreu por vários motivos, né? Sim. Que não, inclusive, morreu por não se adaptar. Inclusive, foi isso. Né? Eles tentaram ali, 2004, junto com o Dreamweaver, com Flash, mas não funcionou. Eu continuei usando, pra falar a verdade. Muita gente continuou. Continuou usando. Foi uma morte lenta, né? Foi. Eu achei que a morte foi por conta do iOS e da Apple cortando o acesso. Pode também, com certeza. É verdade. O tanto que eles tomaram de mercado, mas eu queria ouvir de questão de adaptabilidade, como que você vê? Porque eu vi que o tema aqui, ele tá muito voltando à adaptabilidade. O que você vê nesse sentido? Cara, qualquer profissional de marketing hoje, ele naturalmente vai ser ou já é um profissional de tecnologia. Ponto. Falou tudo. Não tem como a gente separar uma coisa ou outra, né? Se o cara não tem afinidade com tecnologia, ele não tem afinidade com marketing. Desculpa. Perfeito. Ponto. Né? Agora, ele precisa se adaptar. Eu tava falando agora com o Diegão, antes da gente começar. Novembro, eu tava no RD Summit e eu tava conversando sobre a plataforma e etc e tal, não sei o que. Novembro eu vi o ChatGPT. Falei, caralho, tá, beleza, ok. Janeiro eu mudei a plataforma inteira. Por quê? Não por causa do ChatGPT. É porque o planejamento que a gente tinha para 2025, o planejamento que a gente tinha para a plataforma para 2025 veio para cá, em janeiro de 2023. Simplesmente por isso. Porque a gente conseguiu trazer uma agilidade de processo e tecnológico para agora. Sabe em quanto tempo a gente fez a nossa integração com o GPT? Quanto? 1h30. Pedindo pro próprio GPT dizer onde que você ia conectar. Quase isso. 1h30.
Sabe Cara. quanto tempo nós levamos para fazer a primeira integração com o Google Analytics? 3 Quanto? meses. Caramba. Então, mas você é burro, hein? Também. Mas, tipo assim, a gente não tinha experiência, saca? Agora, a gente foi desenvolvendo experiências com APIs que com a OpenAI foi muito rápido, 1h30. 1h30. E aí, sabe quanto tempo a gente começou a desenvolver prompts para a plataforma? Cara, um dia. Então, hoje a gente tem uma inteligência qualitativa com os dados. Por quê? A gente sabe que 79% dos profissionais de marketing têm dificuldade de trabalhar com dados. Então, qual que é o ponto principal que a gente deve trabalhar agora? Exatamente nisso. Só que entregar informação não é o suficiente, mas Não. Fundamento, como você falou anteriormente, o né? fundamento ele é muito importante. Então, a gente entrega informação e já um plano de ação. A gente estava falando sobre isso em relação ao nosso curso lá, que é a formação de GHM, né? Que é uma formação para Growth Hacker, né? Então o cara quer entrar mesmo no mundo, vai aprender. Cara, tem que aprender toda a base. E a gente inclusive, estava falando sobre a reestruturação esses tempos atrás, né? Porque tem muita coisa que está entrando, mas a galera não sabe a base. Eu ia até mostrar, eu não sei se vai dar para mostrar aqui, que é uma coisa muito simples, mas que é o framework Total. básico de growth, né? Pô, vai estar longe pra caramba, não vai dar pra ver, mas A gente coloca na edição. coloca na edição ali. O que a gente precisa para trabalhar com growth? Precisa saber marketing, né? O que a gente chama de marketing, precisa entender de automação e engenharia e precisa saber desenvolver para poder fazer os experimentos e mexer com os dados. Então, no fim das contas, a gente está falando de uma conexão. E uma coisa que existia lá em 2010, quando eu vi esse artigo pela primeira vez, do Andrew Chen, falando que o Growth Hacker é o novo CMO, isso nunca foi tão verdade quanto hoje em dia. Isso era uma predição, o cara estava prevendo o futuro, o que ia acontecer, mas eu não sei se nem ele achava de verdade que isso ia acontecer. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Se você não for capaz de entender e de trabalhar com dados, não conseguir fazer experimento, não conseguir trabalhar com automação, não conseguir entender, de novo, lógica de programação, não precisa saber desenvolver, tá? Mas não entender lógica, porque você tem, nem que seja para pedir para alguém, ou para um dev, ou para o ChatGPT, você tem que saber. Então, se você não tem essas coisas, não adianta nada você ter sua faculdade, seu curso de marketing. E ele não vai te levar para lugar nenhum. Democratiza, porque ele não vai realmente entregar uma aplicação completa, mas se você souber fazer a pergunta, cara, preciso integrar essa automação com a API aqui no meu CRM, você vai conseguir sem sofrer. Pra gente que não é tech, é muito difícil, cara. Você abrir uma documentação de API, resolver, dá medo, parece que você vai estragar tudo. E se pedir pro GPT, cara, eu tenho esses campos, eu preciso fazer dessa forma, ele já te entrega ali. Só que, olha que louco. Precisa ter o fundamento. Você trabalhou como PM, né? Sim. Então você tem o conhecimento, você tem a compreensão da lógica. Né? Por que você trabalhou como PM? Eu tenho compreensão do que pedir. Mas é a lógica, como os blocos se encaixam. Eu quero fazer isso e isso. Eu sei onde as peças do meu quebra-cabeça se encaixam. Então eu preciso trazer isso daqui para cá, daqui para lá. Vocês conseguem trazer para mim? E aí, óbvio, né? Se não souber programar, vão te enrolar. Exatamente. Mesmo você tendo a lógica, vão te enrolar na execução. É. Agora, se você souber programar, cara... Melhor ainda. Porra, cara, voltando um pouco nessa parte do CMO, rapidamente, pra gente não prolongar, 2018 e 2019, houve alguns estudos que o CMO ia morrer nas corporações. Sim. Porque tanto que houve uma demissão em massa de CMOs em grandes corporações. Por exemplo, o McDonald's em 2019, ele demitiu o CMO Master, digamos assim, e criou o CMMO, se não me engano, e o CMO Global. O CMO Global, ele cuidava de tudo, de branding, etc e tal. E eu não lembro agora qual que era, mas é o Chief Martech Officer. CMMO. Eu não conheço esse termo. Então era um Chief Martech, que aí ele pegou, que ele era par do CMO. Então você tinha um CMO que não sabia tanto tech, mas um CMO que sabia tech. Era o cara da parte técnica da parada. E aí nasceu o termo marketing técnico, que é diferente de Martech. Que Martech é tecnologia e marketing. E marketing técnico é o tecniquez da parada toda. Sim. Então hoje você tem várias empresas e vários times de marketing criando times de Martech. O que tem nesse time de Martech? É o cara que vai trabalhar com dado, é o cara que vai trabalhar lá com uma automação de marketing mais robusta, é o cara que vai trabalhar com análise de dado. Esse time de Martech
é o time de inteligência que gera insumo para o time de marketing como um todo, trabalhar campanha, trabalhar estratégia, trabalhar todos esses pontos. Então, quando a gente vê essa evolução, dessa adaptabilidade, qualquer CMO ou qualquer profissional de marketing que não tiver a afinidade com tecnologia, ele está afadado ao fracasso e sair do mercado. Mesmo que o seu negócio não seja um negócio de tecnologia. Mas aí vem um outro contraponto. Conta. Cara, qualquer negócio nos dias de hoje... É tecnológico. É tecnologia. É. Se não for... Ah, mas eu trabalho com planilha. No Excel. Ué, É uma Isso é o que tecnologia. ele, amigo. como essa planilha aí? É uma tecnologia, né? Então, e deixando claro, né? Tecnologia não é só coisa digital, né? Mas qualquer empresa hoje, ela tem que ter como core a tecnologia. Porque é ali que você vai ter mais rentabilidade, inclusive, e gerar muito mais grana para sua empresa. Sem sombra de Então, dúvidas. quando a gente vê uns layoffs que estão acontecendo agora, cara, muitos foram sim erros de planejamento, eu imagino, né? Não tem essas informações. Mas muitos é a adaptabilidade do mercado. Mas não é que a tecnologia está substituindo o profissional. É que ela tá mais eficiente. Ela está mais eficiente. Uhum. Então eu te pergunto, você tem um profissional que sabe, sei lá, fez Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads e LinkedIn Ads. E você tem 4 profissionais divididos nessas 4 verticais. Você vai querer quem? Aí, sem querer adicionar fogo dentro dessa fogueira aí, mas a real é que mesmo esse profissional, hoje, se ele usar meia dúzia, um AdExpresso da vida, Acabou, velho. até esse trabalho ele pode ser meio que substituído. Então, assim, tem muita... Eu acho, é assim que eu vejo, tá? Tem muita possibilidade, tem muita vaga aberta, inclusive, no mercado. Sim. Tem muita gente procurando bons profissionais. Tá cheio de vaga. As pessoas não conseguem preencher essas vagas. E aí você tem os bons profissionais que estão empregados. Você tem os profissionais bons que também não estão empregados, né? Mas por algum motivo ou outro o cara quer alguma coisa muito específica. Exato. E isso é foda. E você tem os caras que não estão preparados do outro lado. Exato. Esses caras que não estão preparados, eles estão trabalhando, eles vão ser demitidos. Os caras que não estão preparados e estão fora do mercado, eles não vão encontrar. Eles não vão encontrar, não tem como. Por quê? Porque o mundo mudou, cara. Então, Exato. se você não der esse passo à frente, cara, definitivamente vai Um ficar detalhe, difícil. tá? Muita gente, quando eu falo, porra, o profissional de mídia online, eu falo do mídia online porque ele tá bem disseminado hoje, né? O profissional de mídia online que só sabe uma única Especialista em coisa, tráfego. especializa demais e tal, só em o Meta cara- Ads. Aí o cara fala assim, ah, mas aí... Fez curso do Sobral. Nada contra o Sobral, tá? O curso é bom, gente. inclusive eu fiz, é muito bom mesmo. É bom mesmo. A grande questão é, poxa, o cara vai se especializar mais em uma frente, obviamente. Ele vai usar a AdExpresso lá, bonitinho. Ah, mas e o tailor-made? E o artesanal? Cara, o artesanal não é a criação da campanha. O artesanal é em como você é inteligente o suficiente em usar aquilo que está pronto das campanhas que estão no ar. É só. As análises de dados, as perfeito. análises estratégicas que você tem ali. Perfeito. E esse é o novo tailor-made. O tailor-made não é mais levantar a campanha. As pessoas pensam que o tailor-made é você fazer o sapato, né? Exato. E aí, cara, pô, antigamente como que se fazia sapato? Cara, na mão, couro, é faca, é tesoura, é cola. Cara, hoje é na fábrica. Eu assisti aquele filme Air. Eu assisti também, eu achei Mano, Eu não vi ainda. que filme Olha, eu tô foda! arrepiado. Arrepiou. E aí tem uma, É demais, cara. tem uma parte que o E saber que aquilo lá é de verdade. Aconteceu, mano. Que Não, história, aconteceu mano. tudo, aconteceu tudo. Que história. Tem uma parte na hora que eles falam, né, que é o Jordan e tal, e vão Aham. conversar com o designer de tênis. A pergunta que ele faz: o que você quer? Beleza ou ergonomia? Forma ou função? Forma ou função? Foi isso. Puta Forma que ou pariu. função? Fala essa porra dessa pergunta pra uma IA. Não vai conseguir nem fudendo, sabe? É forma ou função? Cara, é o que é isso? Aí o cara perguntou, inclusive, como assim forma ou função? Você quer beleza ou você quer ergonomia? Aí ele falou, quero beleza. E no final das contas o cara fez os dois, né? Então é esse tailor-made que vai ser daqui pra frente. Não é o material específico, não é como criar campanha. Criar campanha, velho, já existe Criar padrão. campanha output. Falei aqui, ó, antes de a gente conversar, um amigo meu cria campanha hoje pelo Make, ó, em um clique.
Todas as campanhas, obviamente, padrão. Depois ele vai gerando conhecimento. Vai otimizando. Aprende, otimiza. Aprende, isso aí. otimiza. Exatamente. Esse é o tailor-made de hoje, cara. A gente pode colocar isso aqui numa visão de output versus outcome. O isso. output é o tanto de que eu estou gerando aqui. Eu vou fazer essa campanha. Olha, eu fiz a campanha. Mas o outcome, qual que é o resultado final de eu ter feito essa campanha e ter tirado um aprendizado? E retornado para o meu time de BI e falar assim, cara, quando eu faço essa campanha, eu tenho a impressão que eu estou acertando tal público, tal segmento. Será que é isso mesmo? Inclusive é algo que vocês fazem lá, né? Exatamente. Aqui que a gente faz lá, cara. O mercado tem 12, eu tenho 13 anos de experiência no digital. E aí a gente vai vendo, lá em 2010, SEO era o auge, isso aqui. Aí em 2013 a 15, 16, o inbound era maravilhoso. Aí depois começou a automação a falar muito sobre isso, growth e etc. Depois veio o tráfego pago e agora tá todo mundo em mídias sociais. Beleza, então você tem esses picos do digital. Mas não é uma coisa ou outra, saca? É o E. Então, por exemplo, não é simplesmente trabalhar só mídia paga, só SEO. A gente acabou de gerar um case novo só com CRM, que é uma mídia, a gente pode chamar de mídia para a empresa lá. Completamente orgânica. Não paga nada por isso, porque ele já, inclusive, pagou para ter esses leads e essas pessoas. A empresa saiu da BU, uma única BU de CRM, saiu de 200k mês para 1 milhão em 7 meses. Uma business unit? Uma business unit. Caraca! Uma business unit. Nossa. Nós saímos de 200 mil reais para 1 milhão. E saímos ilesos da Black Friday. Não pagamos, não aumentou R$1 o custo da mídia na Black Friday. E é uma travel tech. Uau. Competindo Como no você oceano conseguiu isso? vermelho. Peraí, eu quero saber dessa história aí. Conta mais. Cara, e aí o que a gente fez? A gente usou o método FPB. Faz a porra do básico. Muito bom. Faz a porra do básico. Que é basicamente o que a gente fez. Poxa, quem são os seus clientes? Meus clientes são esses. Tá, vamos dividir esses caras todos em perfis. Quem que viaja para a Europa? Quem que viaja para o Brasil? Quem que viaja para a América? Quem que viaja... beleza. Qual que é o ticket médio? Legal. Quem que pegou o cupom de desconto e não comprou? Opa, 70% das pessoas pegaram o cupom de desconto e não compraram nos últimos 7 dias. Vamos mandar um e-mail para esses caras incentivando eles a comprar? Vamos. Um e-mail, 120 mil reais de venda. Pronto. Um e-mail. Um e-mail. Beleza. Pô, agora a gente precisa evoluir um pouquinho mais. Como é que eu posso aproximar essas pessoas de mim que não estão comprando ainda, mas elas estão na minha base? Vamos criar uma newsletter diferente do tipo lugares, dos temas foi tipo lugares do mundo onde o real é muito mais barato do que a moeda local, muito mais caro, né? Do que a moeda local. Então o cara lá com, sei lá, 5 mil reais faz a festa. E aí a galera pirou. O que aconteceu? O volume de vendas para esses locais aumentaram. Você fez uma pergunta, alterou o comportamento dele, escolheu um canal para alterar esse comportamento e colheu o resultado. Exatamente. Sabe o que está acontecendo muito com a gente hoje? A gente está numa abundância de notícias, abundância de conteúdo. Sim. Então a gente precisa ser lembrado das coisas. O que a gente fez foi exatamente isso. A gente começou a lembrar as pessoas que elas precisavam comprar. Muito bom. Simples assim, né? Simples assim. Simples assim. Sabe que é legal você falar, porque a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre um ex-cliente nosso aqui, né? Que ele não tá mais como nosso cliente, mas que a gente... é incrível, né? A gente bateu a meta de vendas do ano inteiro em 4 meses de 2023. Caramba. Fazendo a mesma situação. É isso. Porque a galera não estava acostumada a trabalhar da forma correta com mídia paga. Não estava acostumada. E tudo que você faz é entender o público. Tem um negócio que eu chamo de 4Cs, né? Então, você precisa saber com quem eu vou falar. É isso que eu preciso saber. Com quem eu vou falar, onde a pessoa tá, qual o momento da jornada que ela tá vivendo e qual a mensagem que eu vou passar. Acabou. Ponto. Se eu fiz isso, é óbvio que o resultado vai vir. É óbvio, porque tem demanda ali, inclusive reprimida. Né? Você tem que capturar a demanda. É diferente de gerar a demanda de, eu vou fazer as pessoas... Vou lançar um chat com linguagem natural de conversação. É muito diferente. Tá cheio de gente procurando viagem, gente. Exato. Tá cheio de gente. Eu só comentei nesse caso porque inclusive, no ramo de viagem. Mas não é no Brasil, é fora. Então é pra gringo, pros caras virem pro Brasil. Então,
A mecânica é a mesma, gente. É a mesma. E a galera não consegue entender isso. A Buscar ID, ela tem 9 anos de vida. A gente era uma agência digital, hoje nós somos uma Martech, mas a gente era uma agência. Cara, na agência, eu lembro direitinho de um case que a gente fez com a Anima Educação. Sei. Hoje tem mais de 30 instituições lá dentro. A Google ligou pra gente. Falou, cara, o que vocês estão fazendo com o resultado da Anima? O resultado de vocês hoje é o melhor do país. Uau. A gente quer mandar um consultor nosso para conversar com vocês, para ver o que vocês estão fazendo. Eu falei, cara, puta que pariu, sensacional, vambora, me traz aqui, super orgulho. E aí o cara foi lá e conversou com a gente. O que vocês estão fazendo, velho? Tipo assim, como assim vocês estão... Pra vocês terem uma ideia, o custo por aquisição, por inscrito naquela época, era R$60 média no Brasil. O nosso era 13. Nossa. E tava Google caro. Ads? Google Ads. E tava caro. A gente chegou a R$7. Que ano isso? 2016. Caramba. 2016. Aí o cara foi lá pra tentar entender o que a gente tava fazendo. E a gente falou, cara, a gente criou um funilzinho legal aqui. A gente criou o seguinte, existe já busca por vestibular, existe busca vestibular pela empresa. O que a gente fez? Pegou a página do vestibular da empresa, otimizou para SEO e não investe mais em mídia. Então, eu não gasto mais com isso. Quando eu gasto, é somente quando aparece concorrente. Criamos uma landing page, que naquela época nenhuma faculdade, era tudo hot site. Nossa. Aí criamos uma landing page. Cara, é muito incrível isso. E a gente criou um ecossistema todo de landing page. Ele falou, como assim ecossistema de landing page? A gente pegou cada curso e criou uma landing page para cada curso. Legal, né? E todo curso, quando o cara entrava em alguma landing page do curso, ele não conseguia sair. Ele não ia pro site principal da universidade mais. Nem para outro curso. E nem para outro curso. Então ele ficava preso, digamos, aqui naquele curso. E o cara falou, cara, é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na vida. ele até brincou, estúpida, entendam Simples, bem, estúpida de simples. Eu falei, Tem uma frase, né, em inglês, né, se é estúpido e funciona, então não é estúpido. Exatamente, que é o KISS, né? Tipo assim, keep it simple and stupid. É isso, é ser totalmente simples. E aí tem aquela famosa frase, nossa, vamos pensar fora da caixa. Cara, aí eu inverti. Cara, hoje a gente só pensa, a gente só fica na caixa. Por quê? Tá tanta gente tentando sair dela que o básico virou... Não tem mais concorrência. Sabe? Então, a gente fazer o básico, e aí quando a gente vem com novas tecnologias, aí entra o fundamento, entra saber pergunta, é você saber o básico. Ou eu tava falando com o Diego aqui, rapidão, tipo, cara, a gente, quando começou a trabalhar o GPT 3.5, uma olhinha do prompt já resolvia o problema. Quando vem o GPT-4, isso mudou. Por quê? Ele ficou mais inteligente. Então você precisa trazer um contexto um pouco melhor e mais direcionado para ter a resposta que você precisa. Se você não fizer isso, ele não vai alucinar, mas ele vai te dar uma resposta meio... Ele pode alucinar também. Pode dar uma alucinada. Mas ele vai te dar uma resposta... Sabe? Tipo, entendi. Resposta sandbox, é teste. Tá brincando aqui. Exatamente. Então agora você precisa trazer uma contextualização, você precisa ter um processo na criação do prompt. Sim. Que aí você consegue ter uma boa resposta. Então, mas tá um pouco mais, entre aspas, complexo. Mas não é complexidade de ser difícil. Mas é contextualização, de fato, que você precisa trazer. E para ter essa contextualização, você vai ter que você tem que saber o que está fazendo. É incrível, mas a gente volta nesse mesmo ponto, né? Cara, a gente sempre fala com todos os projetos, aulas e, enfim, lá na empresa. Básico. Você precisa saber o que você quer saber. É isso. Muito bom. Ponto. Como assim eu preciso saber o que eu quero saber? Cara, você não vai pegar uma planilha, abrir ela e falar assim... Ok, cadê a resposta? Cadê a resposta? Não, você tem que falar o seguinte, eu preciso saber quantas pessoas compraram tal mês, tal determinado produto. E aí você vai só para lembrar, isso já era requerimento antigamente, né? Mas... O problema é que as pessoas não sabiam. É mesmo, cara, eu inclusive também já me perdi, mas é sério, quem nunca se perdeu entrando no Google Analytics? Total. Cara, GA4 então nem se fala. Eu já 4 me perco até hoje. Ainda bem que eu tenho um time lá que sabe o que fazer. Mas assim, estamos aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tô lá, tô olhando, então todo dia eu paro, dou uma olhadinha.
Show de bola. Só que assim, o não se perder lá dentro, ele depende de eu ter uma pergunta para querer ser respondida. E isso vem de business, vem de negócio, não vem de conhecimento técnico. Isso é muito louco. E é a mesma coisa pro ChatGPT. Você tem conhecimento de negócio, você entender como as coisas estão funcionando, o que você faz, como você faz, por que que você faz aquilo. Isso te dá, né, um pouco de conhecimentos para você ser capaz de fazer a pergunta certa. Exatamente. Agora, acho que é até legal a gente falar sobre isso um pouquinho. GA4, polêmicas e etc. Beleza. Sabe por que tem muito profissional de marketing que usava o GA3 e tem uma puta dificuldade de usar o GA4? Porque alguns principais fundamentos do GA4 mudaram. O então, Universal, cara. Universal, gente, era uma mãe de certa forma, mas ela era ruim também. E a gente não se ligava disso porque era o que tinha. Então a gente se adaptava ao ruim. Agora o GA4, ele tá trazendo muitas funções. Cara, vamos combinar. Ele é muito mais organizado, né? Ele é melhor. Você pensar em sessões da forma certa. Cara, ele é muito mais organizado. Porra, não. De rejeição. Ele é melhor. Eu lembro de a quantidade de gente que vinha falar comigo por causa de bounce rate. Isso. Cara, no Universal. Acabou. Você sabe pra que eu usava bounce rate no GA3? Fala. Pra detectar se o código estava certo, implementado certo ou não. Porque se tivesse lá 20%, 30%, tava duplicado. No mínimo duplicado. Fora isso, tá 90%, não tá certo. Era essa a minha métrica com a bounce rate. Mas o GA4, por exemplo, ele é um cara, velho, que assim, a gente precisa se acostumar aos novos fundamentos daquele momento. Então você tem que criar evento. Sim. Você tem que saber o que você quer saber. Tem que saber o que você quer saber. Agora, você tem outras empresas entrando, né, como o Microsoft Clarity, por exemplo. Total. Você deve ter usado ali. Eu adoro, eu sou apaixonado. E eu chego lá para usar. Se você não usa, é de graça. Sério. Surreal. Você vai instalar ali o teu GA4, vai colocar ele para rodar e você vai conseguir ter as informações com um copiloto que você pode perguntar e tirar a dúvida ali. Então, assim, inclusive hoje é a ferramenta que eu mais gosto de usar. Assim, de forma muito simples, prática, colocar ali. Ele é fantástico. Mas tem tantas outras ferramentas. Mixpanel também tá fazendo a mesma coisa. Cara, foda. E eles estão usando inteligência artificial ali dentro. Daqui a pouco até o próprio GA4 já anunciou que vai ter algumas novidades, já tem hoje, né? E aí a novidade vai ser pelas perguntas. Para você simplesmente buscar ali e perguntar. Mas é isso. Perguntar. Então, assim, não tenho conhecimento nenhum. Então, vai pro fundamento. Senão você não vai conseguir usar. Você não vai, cara. Então, tipo assim, por exemplo, olha a grande dificuldade que a gente tem hoje no GA4, né? Os profissionais, a gente dá aula lá buscar cursos e etc. O cara chega e fala assim, Rodrigo, aquela aba explorar. Aquilo, de verdade, aquilo é uma área de análise de dados. Então, o que nós, como profissionais de marketing, vamos precisar saber agora, o que é uma dimensão? O que é uma métrica? O que é um segmento? O que é um relatório? Tem que voltar de novo pro básico. Mas sabe que as pessoas que apanham hoje, porque estavam acostumadas com o Universal, com o Google Analytics Universal, elas normalmente também não tinham a base em algumas outras ferramentas, né? Porque para outras ferramentas você já tinha que ter a base. Vai mexer com o Power BI da vida, achando que você não, né? Não vai sair nada de lá. Não vai sair nada. Então, o apanhar, eu acho que tem muito a ver com isso. No meu caso, eu apanho porque eu não conheço a ferramenta. Sim. Mas eu já conversei com muita gente, muito profissional, que sabe, o cara é fissurado no Universal, tá reclamando até agora. Sim. Né? Vai continuar reclamando depois se tiver o negócio rodando. Mas que não tem a base. Mas é aquela história, cara. Você vai reclamar ou você vai adaptar? É isso. Quem tá reclamando? Exatamente. Entendeu? Tipo, cara, você não tem outra saída. E outra. Perfeito. Você hoje utilizar o GA3, por exemplo, você está cometendo quase que um crime. Cara. Pelas leis gerais de proteção de dados. Então, não é correto. Quase não, é crime. É crime. É crime, pô. Porque você está captando dado de uma forma que as pessoas não autorizaram. Né? Então, o GA4, ele é o formato, entre aspas, mais ideal e adaptado pela legislação. É isso. Simples, galera. Acabou o cookie, acabou, gente. Acabou. Fazer o quê? Sinto muito. Assim, aí já vem um outro contraponto. O cookie terceiro acabou. O primário não. Dá para usar o primário, só que
tem que ter a devida autorização, consentimentos, etc. Eu vou falar de novo, acabou. Para 99% acabou. Com certeza absoluta. A gente, por exemplo, está pegando, inclusive nesse case, que é que você perguntou, o que vocês fizeram para ficar ilesos e etc e tal. A gente faz captação de dado primário e manda para as plataformas. Que é o que a galera chama de API de conversão. Né? Então, quando a gente manda os dados para as plataformas de mídia, elas conseguem entender que você, consequentemente, converteu e, obviamente, entendeu seu perfil. Perfeito. E eles vão anunciar para pessoas do mesmo perfil. O que eles captavam antes pelo browser, sem todo mundo autorizar, eles não podem fazer isso mais. Só que a gente pode fazer com a devida autorização do usuário, do consumidor, e a gente manda isso para a plataforma de mídia. É legal, show de bola, bacana. Em contrapartida, também você é completamente responsável pelo dado e pelas informações. Mas, assim, você consegue trabalhar com a API de conversão exatamente o envio desses dados para que a plataforma de mídia gere inteligência e muitas vezes até melhore também a atribuição. Sim. E sem pensar, né, que, cara, cada vez mais é só pegar e abrir um Facebook, um Meta Ads aí da vida, e você vê que cada vez menos você precisa do humano ali, né? Cada vez menos. Então, até a gente falou de automação, eu falei de AdExpresso, tem Magic, não sei das contas. Cara, tem uma pancada de ferramenta. Mas no fim das contas, a própria ferramenta já está arrumando para esse lado de parar de você, de ter mão de obra para fazer execução, né? Isso. A construção do sapato, ela não é mais na mão. Não depende da habilidade do artesão. É uma máquina. É uma máquina, gente. Exatamente. E aí a gente entende que quando, poxa, eu preciso saber, a tecnologia é meio. Ela não é fim. Quem usa a tecnologia como fim tá lascado. Mas conta aí pra gente, Rodrigão, o que você tem feito de mais maluco em relação a dados e inteligência artificial? Cara, o básico, para começar. O básico bem feito. O básico bem feito. Mas uma coisa que a gente está fazendo agora lá na empresa, a gente está criando uma interface, e isso deve ir para nossa plataforma, mas a gente está criando uma interface em que a pessoa conecta não só as plataformas como Facebook Ads, Google Ads, etc. E todo o GPT aprende com esses dados e o cara faz as perguntas necessárias. Só que já vai ter algumas perguntas pré-definidas de performance, etc. Só que você pode conectar, sei lá, a sua planilha financeira. Se você quiser, por exemplo. A sua planilha financeira do marketing como um todo e simplesmente falar, crie quais foram os melhores investimentos que eu fiz nos últimos tempos baseado na coluna X. Então essa é uma coisa mais maluca que a gente está fazendo. Por que maluca? Porque é uma coisa bem simples de fazer. Bem simples assim. Ela não é uma complexidade muito alta, dado o GPT que a gente tem hoje, a tecnologia e etc. E o grande diferencial não é nada mais, nada menos do que a engenharia por trás da pergunta. Então, quando você faz a pergunta certa, você vai ter a resposta certa. Então, a coisa mais maluca, que ao mesmo tempo não é tão complexa e etc e tal, é isso que a gente está fazendo. Porque a gente já conectou todas as plataformas na Idefy, isso já está funcionando, já está rolando análise qualitativa muito legal lá dentro. Então, por exemplo, a Idefy hoje cria a persona da empresa baseado nos dados que ela tem. Cara, isso é muito foda. É isso. Isso é muito foda. Ah, mas uma persona? Não, você pode criar quantas você quiser. Muito legal. E aí você consegue trabalhar até mesmo, aí vem essa segunda fase, que é conectar a base, seja de um RD Station, seja de uma HubSpot, etc., que você consegue determinar o seu ICP. Ok, a gente falou sobre isso também e sobre alguns problemas que algumas empresas tiveram, recentemente, inclusive, com a liberação de dados dentro das ferramentas de inteligência artificial. Os dados estão protegidos aí na tua ferramenta? Eles estão protegidos. O que acontece? Hoje a gente não armazena nada. Então ele fica na nuvem, obviamente, mas não pela buscar ID. Quando o cara coloca, por exemplo, a ideia, né, que ele coloque os dados dele, fica local e a análise é feita na nuvem. Legal. Então você tem só os dados brutos ali. Só na sessão? Só na sessão. Terminou a sessão, já acabou. Já era. Legal. Já era. Porque isso é do cara. Eu não posso, nem quero ter acesso, obviamente, né? Nem quero. Então, exemplo, na API, as APIs com Google Ads, Facebook Ads, etc.,
a gente simplesmente se torna um tráfego, uma ferramenta de tráfego. Uhum. Então eu não tenho acesso a essas informações. Entendi. O cara tem acesso pela IDFA, igual o Power BI. Isso aqui. O Power BI ele é um datavis, Sim. né? Ele não armazena aquela informação, ele capta aquela informação e exibe da forma que você colocou. Organiza. Organiza, exibe, né? exatamente. Perfeito. E aí, o que a gente faz lá hoje é exatamente isso. Então, o cara trabalha isso localmente, a gente usa pela internet, óbvio, né? A análise como um todo, acabou a sessão, acabou o arquivo. Que legal. Falando desse produto mesmo, cara, eu tava pensando aqui, eu li recentemente algo que o Jeff Bezos já falou há algum tempo, né? E eu fui impactado por isso há algum tempo, que existem duas decisões que você toma na vida. Uma que é uma porta giratória, que nem aquelas portas de banco. Uhum. Pra quem não é da nossa geração, banco era um lugar físico que você entrava, né? Não era um app que você baixava. Existe ainda. Boa. Né? Acho que tem alguns ainda. Incrível. O tipo de decisão da porta giratória que você consegue fazer e entrar e depois voltar na decisão, né? Vamos chamar de decisão com rollback, e a porta que você abre uma vez e a partir do momento que você atravessa, você tem que lidar com aquilo lá. E ouvindo a história aqui da busca, eu vi que você tomou pelo menos duas decisões aí bem grandes, né? Você começou como agência e virou Martech, e depois como Martech na virada do ano, você decidiu mudar o seu produto e encurtar algumas coisas do roadmap por conta da inteligência artificial. E a gente estava falando aqui de pergunta, né? De fazer a pergunta certa. Como que você chegou assim nessa questão de tomar uma decisão que para mim pareceu, né? Uma porta de uma via só, e de 2022 para 2023 mudar o seu produto para estar integrado com AI? Cara, foi bem simples, entre aspas, né? Ano passado eu falei com vocês que nós fizemos a pesquisa, né? Uhum. A pesquisa foi completamente pra gente, focada para a gente criar a plataforma. Então, tudo que a gente tinha de ideia da plataforma, muita coisa foi por água abaixo, por conta da resposta da pesquisa. Uhum. Então, se a pesquisa mostra pra gente hoje que o profissional de marketing ele tem dificuldade em trabalhar com a métrica, o profissional de marketing ele tem grande dificuldade em interpretar a informação que ele tem em mãos. Não adianta o cara ter a informação em mãos, ele tem que interpretar aquela informação. E que o profissional de marketing não usa completamente as tecnologias que eles têm em casa, a gente falou, velho, com a IA, já era um plano, né, como eu falei com vocês, para 2025, a gente tem isso, etc e tal. A gente falou, tá na hora de virar esse barco. Uhum. Inclusive, virar, agora é bom porque tá pequeno. Aí, todo esse boom de inteligência artificial, a gente falou, cara, a gente acredita que é a oportunidade pra gente trabalhar. Mas legal porque não foi a inteligência artificial Não. que acabou fazendo com que você Não, virasse não o foi do barco. trend, Não, né? não, não. Você não foi seguir o trend. Não. Não, isso é legal. Porque aí sim é inteligência. Você tomou uma decisão pensada. Isso. Que foda. Exatamente. Lógico que o fato da IA ela tá em alta e etc, ela ajudou a tomar a decisão. Sim, Uhum. sim. Uhum. Mas não foi Disponibilidade isso. da tecnologia, né? Eu peguei os dados que a gente tinha, que a gente tem da pesquisa e Uhum. falou, cara, peraí, estamos indo pra cá e o povo tá, então vamos pra cá também, ué. Se eu tô facilitando pro Lógico. cara, né, o propósito da IDFI é facilitar o dia a dia do profissional de marketing. Isso que a gente tá fazendo, esse movimento que a gente tá fazendo, facilita muito mais que o anterior? Facilita, então vamos embora. Tá alcançando Que sua massa. visão. Massa. Muito legal. Exatamente. Muito legal. E pra onde você acha que a gente vai acabar indo em relação a dados e ferramentas de automação, aí, no code? Cara, em 13 anos que me fazem perguntas como essas, Uhum. seja digital e tal, é a primeira vez que eu falo, não sei. Qualquer coisa que eu falar agora é bullshit, sabe? É tipo achismo total. Tempo de editar Uhum. e subir o podcast já tá obsoleto. É isso, sabe? O meu livro fala, Marketing na Era dos Dados, o fim do achismo. Eu vou estar achando, assim, é um chute É um chute gigante. gigante. Então, mas uma coisa é fato. Até o que eu trato muito no meu livro em relação a marketing por dados. O que é marketing por dados? É a junção de 3 elementos que qualquer profissional precisa ter. Afinidade com tecnologia, análise de dados, saber analisar dados, ou minimamente ter uma mente analítica. E, cara, eu tô vendo que também é talvez esse difícil. seja o principal, o terceiro pilar, que é a visão de negócio. O profissional de marketing, ele não pensa em criar, sei lá, uma campanha, uma estratégia de SEO, uma estratégia de mídia social, visando o negócio como um todo. Cumpre calendário. Ele cumpre calendário. Uhum. E aí, uma coisa, até fazendo um merchan aqui, a gente tem o IDTech Podcast, que é o nosso podcast, a gente conversou com o diretor de comunicação do Atlético Mineiro. Pô, que legal, Legal. cara. E, cara,
Eu perguntei para ele, como é que você criou essa sua estratégia de marketing do Atlético Mineiro, que cresceu de 300 mil seguidores no Instagram para 2,5 milhões em um ano, e como é que vocês conseguiram criar o Manto da Massa, que é o maior case do futebol mundial? O cara falou assim, cara, a gente pegou o plano que os 4Rs determinaram em 2020 e executamos. Qual que é esse plano aí, esses 4 Que R's? fera. Os 4Rs, basicamente, eles são os mecenas do Atlético. Ah, tá. Então, são os caras que investiram lá seus 600 milhões, 800 milhões no clube, com estádio, com jogadores, etc. E esses caras montaram um plano de negócio para o Atlético Mineiro, tanto que está culminando agora numa SAF, né? Foda. E ele falou basicamente isso, falou, olha, a gente pegou aquele plano de negócio do Atlético dos próximos 5 anos Colocou pra rodar. e colocou para rodar na visão de marketing, na visão de vendas, na visão de CS, na visão do negócio como um todo. Você falou isso. 4 R's, eu tô tão vou acostumado dizer a que- framework que eu já fiquei pensando aqui na coisa. Peraí, é HAL? Não, HAL é com H. Não, são os Mas são os mecenas. É uma loucura pensar nisso, né? Mas no fim, até nisso a gente volta pra base, né? Porque o que o cara tá pensando ali, meu, é um negócio, tem que ser lucrativo. Vamos pegar aqui qual é a meta, quebrar a meta em pedacinhos e a gente distribui, ó, marketing, você é responsável por isso, vendas, você é responsável por isso. E aí vai. Não muda. Eu acho que é Exatamente. isso que é engraçado, né? A gente É. sempre acaba voltando no mesmo assunto. E aí são esses 3 pilares. É o que eu falei, o profissional de marketing tem que ter afinidade com tecnologia, mente analítica e visão de negócio. É Perfeito. isso. Perfeito. Perfeito. Rodrigo, a gente tá chegando aqui no final desse nosso maravilhoso podcast. Obrigado Isso, de eu novo agradeço. aqui pela presença. Foi muito foda, mano. Valeu muito demais. foda mesmo. Falei pra vocês que a gente ia aprender Brigadaço. demais aqui hoje. É isso aí. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Eu fico aguardando a próxima edição. A gente se vê aqui em E, ó, breve. No data, no talk. É isso. É isso. Falou. Falou. Vai.